Na aula de hoje, aula 17, custos de produção. Então, essa matéria de hoje, ela está nesse livro, né, do Sandoval e do Vasconcelos, do Henriques Garcia, capítulo 5. Vou falar sobre conceitos básicos de teoria de produção, análise de curto e longo prazo, custos de produção, diferenças entre as visões econômica e contábil, maximização do lucro, lucro nominal e econômico e break-even point. Bom, alguns conceitos importantes, um deles é o conceito de produção. O que é a produção, né? A produção, ela nada mais é do que a transformação dos fatores de produção adquiridos em produtos para a venda, né? Ou seja, eu tenho uma quantidade de insumos e também máquinas e equipamentos, e eu preciso usar todos esses recursos para eu produzir produtos, né? Bom, quando a gente fala em método aí de produção, é importante a gente avaliar um método de produção que ele seja, em termos que ele tenha, tecnicamente, ele seja eficiente, ou seja, ele consiga utilizando a menor quantidade de recursos, ele produzir uma boa quantidade, a mesma quantidade requerida de produtos. E a gente leva em consideração também a eficiência econômica, né, que está associada ao método de produção mais barato, né, relativamente, né, em relação a outros métodos. Então a gente consegue comparar, né, por exemplo, dois métodos e ver qual deles tem melhor eficiência, tanto técnica quanto econômica. E aí, um outro conceito que nesse contexto que é importante, que é a função produção, que mostra o quê? A relação entre a quantidade física, tá, de produtos que são obtidos a partir da utilização aí de fatores de produção. Então, para fins, né, didáticos, essa daqui é a quantidade produzida e aqui os fatores de produção. Para fins didáticos, a gente vai considerar que a quantidade de produtos ou serviço, né, produzida num determinado tempo, ela é função da quantidade da mão de obra e da quantidade utilizada de capital. Então, os fatores de produção, eles podem ser variáveis ou fixos, tá? Por que ele é variável, né? A gente diz que ele é variável quando aqueles fatores, eles variam, tá, em função do volume de produção. Então, assim, se eu vou produzir 10 bobinas, eu preciso de 10 matérias-primas. Se eu for produzir 20 bobinas, eu vou precisar de 20 matérias-primas. E tem fatores de produção que eles são fixos, ou seja, mesmo com a variação do volume de produção, ele não varia, tá? Então, por exemplo, lá um salário lá de um diretor, de um gerente, assim por diante, tá? Bom, a curto prazo, tá? O que a gente vai fazer, né? A curto prazo, a gente vai considerar que essa quantidade produzida, ela vai variar somente em função aí dos fatores variáveis, tá? Então, isso daí é por exemplo, né, a variação aí de uma mão de obra. Então, em função disso, a gente consegue calcular, por exemplo, algumas coisas, né? Então, um dos fatores aí que é importante da gente calcular na microeconomia é a produtividade média do fator, ou seja, do fator de produção. Então, tem a produtividade média de mão de obra, a produtividade média do capital. O capital, por exemplo, é máquina e equipamento, tá? Então, ela vai ser dada aqui a produtividade média de mão de obra, a quantidade de produto que foi produzido sobre a quantidade de trabalhadores e a de capital, a quantidade de produto sobre o número de máquinas, tá? Um outro conceito que a gente vai ver também, que é importante, vocês vão ver que é bastante interessante na hora da gente calcular, né, qual que é a melhor produtividade, é a relação, é o conceito de produtividade marginal, né? Então, o que é essa produtividade aqui marginal? É a relação entre as variações de produto total, né, e as variações da quantidade utilizada do fator, né? Pode ser mão de obra ou capital.
é a variação do produto, né, total quando ocorre uma variação. Tá? Essa uma é uma de uma unidade. Então, por exemplo, assim, ó, qual que é a produtividade média marginal do produto, né, a variação do produto em função do acréscimo de uma unidade de mão de obra. E aqui, uma unidade de capital. Tá? Depois vocês vão entender isso daqui. Mas isso está muito relacionado ao seguinte: imagine que vocês estão fazendo um trabalho em grupo, tá? E nesse trabalho em grupo tem 4 pessoas, tem 5 pessoas, tá? E essas 5 pessoas, elas produzem 5 páginas por hora. Pode ser que às vezes eu acrescento mais uma pessoa, né? E essa pessoa, ela vai produzir 6 páginas por hora. Mas aí eu fui lá e acrescentei, né, mais um. Na hora que eu acrescento mais um, essa produtividade não necessariamente ela passou de 6 para 7. Pode ser que essa pessoa aqui, ó, ela vai conversar com todo mundo e aí essa produtividade aqui ela vai passar de 6 para 5. Tá? Mas depois vocês vão entender isso daí. Isso daí tem a ver com a lei dos rendimentos decrescentes. Tá? Então, ela expressa a relação econômica do uso das unidades adicionais de trabalho. Então, a gente aumenta a quantidade do fator variável, né? Você lembra lá no trabalho em grupo eu falei da mão de obra, permanecendo todas as fixas, e a produção inicialmente, né, ela vai aumentar a taxas crescentes. Depois de quantidade, né, lembra lá que eu passei de 6 para 7, né? Ou estava 5 para 6, ela cresceu, né? Mas aí pode ser que, continuando esse aumento, né? Eu passei lá, por exemplo, de 6 para 7, ela pode depois começar a decrescer. Então, isso daí é bastante interessante para a gente calcular, por exemplo, o que é a produtividade. Então, um exemplo aqui, aquele mesmo lá né? Então, imagine o seguinte, um novo integrante, né? Ele se vai juntar lá o time lá de projeto e aí ele vai aumentar, né? Juntou mais uma pessoa, né? A produtividade aqui, ó, ela está aumentando, né? Ela está aumentando. Aí ocorre o seguinte: esse daqui é a lei dos rendimentos crescentes. Eu aumentei a quantidade, está aumentando, né, a produtividade. Aí eu fui lá, né? Eu acrescentei mais uma pessoa, tá? Aí ela foi lá, acrescentou, mas assim, ó, a produtividade, ó, ela já tá caindo, né? Ela vai ali, aí eu acrescentei mais uma, então aqui está rendimentos decrescentes, ou seja, né, o time ainda consegue absorver uma pessoa, no entanto a produtividade com essa pessoa ela é baixa, né? Essa taxa aqui ela é menor, né? E aí eu acrescentei mais uma pessoa aqui, ó, né? Acrescentando mais uma pessoa, né? Aí o que aconteceu? Esse daqui acrescentei lá o conversador, entendeu? Acrescentei esse cara aqui, ó, tá? Ou seja, ocorre uma diminuição da produtividade. Então isso daqui, ó, é a mesma coisa assim. Imagina o seguinte, né? Uma empresa ela tem lá, por exemplo, uma terra e ela tem mão de obra, né? Então a terra lá é fixa, né? Produção, imagina assim, a produção agrícola e no caso aqui de acréscimo de trabalhador. Então, assim, ó, né? Tá sempre aqui, ó, 10, né? Tem lá 10 alqueires de terra. E nesses 10 alqueires de terra tinha lá, né, por exemplo, 1.000 pessoas trabalhando, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e 9.000, né? E quantas toneladas essas pessoas produziam, tá? Então vejo que aqui está variando a quantidade de mão de obra. Aí eu vou calcular a produtividade média aqui de mão de obra. Então o que está acontecendo aqui, ó? A produtividade média, o que é? É quantas pessoas, tá? Quanto de produto que é produzido pelo número de pessoas. Se eu voltar aqui, ó, produtividade média, né? Ó, quantidade de produto sobre a quantidade de trabalhadores, né? Então tem aqui a quantidade de produtos, tá, sobre a quantidade de trabalhadores. Então aqui eu vou ter 6
14 sobre 2, 7, 24 sobre 3, 32 sobre 4, 38 sobre 5 e assim por diante, tá? E aqui, ó, o que a gente observa aqui, ó, né? A produtividade aqui, ó, ela está crescendo, está crescendo, está crescendo. Aí a partir daqui, ó, ela já está toda diminuindo. E aqui o conceito de produtividade marginal, né? Que é o que? A variação em 3 sobre a variação em 2, né? Então, claro, aqui a variação em 2, né? Ela sempre vai ser 1, porque eu estou sempre acrescentando, né, um trabalhador, né? Passei de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e assim por diante. Em 3, o que vai ser? Né? Aqui é 6, tá? Aqui é 14 menos 6, 24 menos 10, 32 menos 8 e assim por diante, tá? Então, essa daqui, ó, né, é a produtividade marginal. Então, eu fui aqui, ó, tá vendo? Ela tá sempre, ela tá aumentando aqui, ó, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, nessas ó, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, ó, aqui, ó, ela já tá diminuindo, tá? Então, lá na curva, ela já tá fazendo assim. E, graficamente, é isso que a gente tem aqui, ó, tá? Então, vocês começam a ver, né, como é que é o comportamento aí da questão do produto total, da produtividade média, produtividade aí marginal. Tá? Bom, uma outra coisa que é interessante da gente analisar, né, é fazer uma análise a longo prazo. Então, assim, a longo prazo, né, a gente vai aí considera-se, então, a variação aí dos fatores variáveis e fixos, né? E aí surge o conceito de economia ou deseconomia de escala, tá? Então, o rendimento em escala, ele pode ser crescente, constante ou decrescente. Então, eu vou comentar um pouco cada um deles aí para vocês. O rendimento crescente, o que acontece, né? Ele ocorre quando há uma variação na quantidade do produto total, né, quando essa variação ela é maior proporcionalmente à variação à quantidade de fatores de produção. Ou seja, eu aumentei os fatores de produção em 10%, né, e a variação do produto ela ocorre em 20%. Então, isso daqui, ó, né, essa economia de escala, quando que ela ocorre? Quando o custo médio de produção fica mais barato a partir que a gente aumenta a quantidade de produtos produzidos. Isso pode acontecer por um desenvolvimento da tecnologia, quando há menos fatores utilizados, aí, por exemplo, com o aumento da produção, né? Ou então escala pecuniária, né, quando a gente consegue o valor pago aí pela aquisição de insumos, né, ele é menor com o aumento de produção, ou seja, eu vou comprar mais insumos, né, e aí eu vou pagar mais barato para ele, mais barato por isso. Então isso daí acontece, né, em vários setores, aí, automotivo, né, exploração de petróleo, indústria petroquímica e assim por diante. Tá? Então é um exemplo aí de rendimento de economia de escala. O rendimento constante em escala, que é outro modelo, né, ele o que é? Eu aumentei, né, eu fiz uma variação lá na quantidade lá dos fatores de produção e eu tive um aumento igual, constante, né, exatamente proporcional da quantidade de produto acabado. O rendimento decrescente em escala, onde que eu tive quando a gente tem a gente aumenta lá, né, os fatores de produção, por exemplo, em 10%, mas só que isso tudo acaba acarretando um aumento menor, né, lá nos fatores na quantidade de produto de produto manufaturado, né, de produto produzido, né, ou de produto plantado, por exemplo. Tá? Então, a quantidade de aumento, né, nos fatores de produção determina um aumento menor, né, do que o proporcional lá no produto final. Isso daqui, graficamente, né, ele é representado aí dessa maneira. Né? Então, aqui eu tenho
na crescente em escala, né, uma pequena variação aqui na quantidade, né, dos fatores de produção, eu tenho uma variação maior aqui na produção. Essa variação aqui ela é constante, né, e aqui eu fiz uma grande variação na produção, aqui uma pequena variação aí na produção, ok? Bom, vamos adiantar aqui, vamos falar um pouco sobre custo de produção, né? O custo de produção, o que é? É a total das despesas realizadas pela empresa, né? Na utilização mais econômica dos fatores de produção. Então, ele leva em consideração os custos variáveis e os custos fixos, né? Então, os custos variáveis, eles são aqueles que eles variam em função do volume de produção, e o custo fixo é aquele que ele é independente do volume de produção, ele se mantém fixo, né? Então, aqui nos variáveis, por exemplo, gasto com matéria-prima, né, a folha de produção relacionado lá, por exemplo, à produção mesmo, e aqui aluguel, iluminação, né, e outros custos. Bom, como é que se comporta o custo né, o custo aqui de produção, né, a curto e a longo prazo, né? A curto prazo são compostos por parcelas aí de custo fixo e variável, e a longo prazo são formadas de parcelas de custo variável, né? Ou seja, não existem fatores fixos, né, de produção, inclusive a planta ou o tamanho aí da empresa, tá? Aqui tem uma série de conceitos aí de custos que a gente faz análise, é interessante para a gente também ver, né, qual que é o custo melhor aí para, né, a questão da produção, quando que a gente está na melhor situação. Então a gente tem o custo total médio, né, que é o custo total, né, produzido sobre a quantidade, sobre o custo total, sobre a quantidade total aí produzida. A gente tem o custo variável médio, que é o custo variável total sobre o total produzido, o custo fixo total sobre o custo fixo sobre o total produzido, isso daqui vai dar o custo fixo médio. E a gente tem o custo marginal, que é a variação do custo total em função do acréscimo de uma unidade de produção. Então imagina o seguinte, né, que eu tenho lá uma fábrica, né, vamos analisar agora, né, temos alguns gráficos aqui para analisar. Vamos analisar aqui, por exemplo, uma fábrica que ela tem um custo fixo, tá, de aluguel de 50 unidades, tá? E ela tem um custo aqui variável, né? Por exemplo, o salário do trabalhador. Então, o custo total, né, é a soma desse custo com esse daqui, né? Então, ele vai começar aqui, ó, né, a quantidade, e aqui eu tenho a quantidade produzida, né? Então, por quantidade produzida, como é que ocorre aqui a variação do custo total? É basicamente, né, a soma de um com o outro, tá? Bom, isso daqui, ó, né, vamos representar isso daqui com mais uma outra curva, né? O que ela está aqui representado, né? Eu tenho lá a quantidade, o custo total, o custo fixo e o custo variável, tá? Então aqui, ó, o 30, né, que é o custo fixo, ele é independente da quantidade produzida, ele sempre vai ser 30, o custo variável, né, que ele vai variar em função aqui da quantidade produzida, tá? Então aqui está o fixo, aqui está o variável, e o custo total, né, que é a soma da curva vermelha e da curva azul. Bom, então vamos continuar aqui, né, fazendo mais algumas análises aí com os gráficos. Então, nesse gráfico aqui, ó, né, a partir da quantidade, né, produzida, e levando em conta essa tabela aqui, ó, tá, essa tabela aqui, eu consigo calcular o custo médio total, o custo total médio, o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo marginal, né? Então, esse custo marginal, aqui, ó, 3, 5, 7, como é que ele é calculado? Ele é a variação no custo total, tá, em função de uma unidade. Então, o que é? O primeiro lá é 33 menos 30 sobre 1, dá 3. O segundo é 38 menos 30 sobre 1, tá, dá 5. Depois,
45 menos 38. Depois, 45 menos 54. Então, vai me dar esses números aqui, ó, tá? Sendo que o custo variável médio, né, ele é calculado dessa forma, e o custo fixo médio ele é calculado, né, dessa forma. Então, na hora que eu consigo plotar isso daqui, ó, eu chego nessa curva, né? Então, tem lá o custo médio total, custo fixo médio total, variável médio e o custo marginal. Bom, o que essa curva, tá? Ela tem algumas coisas aqui que elas são interessantes. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde que a curva do custo marginal ela cruza com a curva do custo total médio. O que acontece isso? Né? Na hora que eu tenho esse cruzamento aqui, ó, quando acontece esse cruzamento, eu tenho a eficiência da minha escala. Ou seja, esse daqui, ó, é o meu melhor ponto aí, né, por exemplo, de produtividade em relação, em termos aí, em termos econômicos, tá? Então, o custo marginal, né, ele vai aumentar em função aqui da quantidade produzida, né? O custo fixo médio ele diminui com o aumento da quantidade, com o aumento aí da quantidade produzida, aí que é o custo fixo médio, essa curva aqui é em vermelho. O custo variável ele aumenta em função, né, o laranja aqui em função da quantidade produzida. Então aqui, né, na realidade aqui no eixo X, né, a gente tem a quantidade, né, e aqui a gente tem o custo, né. A curva, né, de custo total médio ela tem um formato em U, e aí essas curvas aqui, ó, né, curva marginal e custo total médio, elas se cruzam aqui, ó, nesse ponto, né, em que a curva total, o custo total mínimo, ele tem ali o seu ponto mínimo, tá? Então, aqui também está um outro exercício aqui, né, um outro exemplo, né? E é importante observar, né, que a curva marginal ela decresce, né, ela atinge aí um ponto de mínimo e ela passa depois a crescer, né? Então essa daqui, ó, curva de custo marginal, né? E ela cova a curva, né, de custo variável médio e custo médio, né, em seus mínimos pontos lá, o A e o B, tá? Bom, um outro ponto importante, né, o custos aí a longo prazo, né? Então, a longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis, né, inclusive aí o tamanho da empresa, né? E a curva de custo médio a longo prazo, ela tem, né, ela tem esse formato, né, esse formato aqui em U, tá? É importante a gente saber, né, que a empresa ela sempre visa, né, toda empresa visa aqui a maximização do lucro, né, e o lucro nada mais é do que a receita total menos o custo total, tá? E para maximizar o lucro, né, a empresa ela deve escolher um tal nível de produção que maximize a diferença entre receita total e custo total, ou seja, na hora que ela tivesse o máximo dessa diferença, né, eu tenho o máximo aí de lucro. Então, nisso daí, né, é importante a gente calcular, né, o que é receita marginal, que é o acréscimo da receita total da empresa, quando a gente acrescenta vende uma unidade adicional, e o outro é o custo marginal, né, que é o acréscimo no custo quando se vende uma unidade também adicional. E o lucro ele vai se maximizar, né, então quando essa receita marginal ela for igual ao custo marginal. Então, nesse caso aqui, ó, né, é o caso aqui, por exemplo, né, isso daí acontece aqui, ó, nesse ponto 8, né? Então, nesse ponto 8 aqui, ó, eu tenho a minha maximização aqui, ó, do lucro, tá? Então, no nível de produção onde a receita marginal ela é maior que o custo, né, o empresário ele quer aumentar a produção,
Porque a cada unidade fabricada ele consegue o quê? Aumentar o lucro. É esse caso aqui, ó, né? Agora, se eu tenho uma receita marginal, tá, maior que o custo, menor que o custo marginal, o empresário tem interesse de quê? De diminuir a produção. Porque a cada unidade adicional que ele deixa cada unidade adicional que deixa de ser fabricada, né, ele aumenta os seus lucros, já que o custo é maior, né, que a receita, né? Então isso daí é, né, o nível de produção aí que é o esperado, tá? Para eles fazerem análise aí para ter a maximização aí dos lucros, tá? Um outro conceito é break-even point, né, que é o ponto de equilíbrio. Então significa o nível aí de produção, né, em que a receita total é igual ao custo total, tá? Ou seja, eu tenho lucro total zero, e a partir daquele ponto então a empresa começa o quê? A ganhar o dinheiro, tá? Então, por exemplo, aqui, né, ao comercializar 2.000 unidades aí de um bem, a empresa assume custos iguais, né, aos valores que ela obtém na quantidade aí, de venda dessa quantidade. Para a receita menor, né, que os custos até 2.000 unidades, né, a empresa opera com prejuízo, tá? Que é isso daqui, tá? Ela está operando aqui com prejuízo. E a partir, né, dessas 2.000 unidades, a empresa apresenta um lucro e o resultado positivo, tá? Então ela aqui, ó, por exemplo, ela já está operando aí com lucro, tá? Então é isso, né? É importante a gente saber esses tipos de análise aí, por exemplo, para ver qual que é o melhor ponto aí, por exemplo, de operação de uma empresa.